Tel Aviv está em chamas por dias consecutivos e mais de 84 israelenses foram presos diante desses protestos. A crise política em Israel se agrava com uma série de desenvolvimentos políticos e sociais significativos. Osama Hamdan, que é um grande representante do Hamas lá no Líbano, ele criticou a administração americana, estadunidense imperialista, portanto, por não pressionar adequadamente o governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a aceitar o acordo de cessar-fogo que foi concordado alguns meses atrás, em julho desse ano, em junho, julho desse ano. Em resposta, Netanyahu afirmou que desde a renúncia do seu ex-ministro de Defesa, e aí trazendo esse conflito, trazendo essa resposta para o Osama Hamdan, mas também trazendo isso para o cenário político, ele coloca a culpa ali no Benny Gantz, que é um veterano sionista de extrema-direita e que hoje representa a oposição ao Netanyahu, que também é um grande sionista. Ele afirmou que desde a renúncia do seu ex-ministro da Defesa, Israel matou os chefes do Estado-Maior do Hamas e do Hezbollah. E aí ele se refere ao Ismail Haniyeh e também ao Fuad Shakur, que era o Ismail Haniyeh do Hamas e o Fuad Shakur do Hezbollah. Esse comentário escalou a crise interna política num grau que a gente não vê há algum tempo. O Gantz, inclusive, pediu a Netanyahu para que ele se retirasse do cargo, porque ele não conseguiria e não consegue enfrentar a pressão internacional. Ele também afirmou que Netanyahu não devolverá os cativos em Gaza com vida e coloca os seus interesses pessoais à frente dos interesses do Estado de Israel. Já o ex-chefe de gabinete de Israel, Gadi Eisenkot, ele expressou descontentamento com a recusa de Netanyahu em alterar os objetivos da guerra, destacando que a situação estratégica de Israel não deve ser definida pelo corredor de Filadélfia e que concluir um acordo é tanto um dever moral quanto uma necessidade estratégica. E aqui, esse sionista, o Gadi Eisenkot, ele tá certo, afinal de contas. Se o Netanyahu ele não busca concluir um acordo, busca um acordo de cessar-fogo, isso só vai acelerar cada vez mais a derrocada do próprio Estado de Israel, a sua própria existência fica bastante comprometida. Isso, obviamente, tratando de um nível mais acelerado, porque eventualmente Israel será varrido da face da terra pelo que representa e pelo que é, de fato, uma opressão, uma chaga aí para o povo palestino e para suas terras. Nesse sentido, é importante a gente ver essas pugnas, né, esses conflitos políticos, esses desentendimentos que ocorrem ali na cúpula política de Israel. Afinal de contas, o Estado sionista de Israel está por um fio de conseguir se manter de pé. E, de fato, esse acordo de cessar-fogo ele é uma necessidade estratégica para a própria existência de Israel nesse momento. Afinal de contas, pessoal, a gente traz aqui também o porquê de tantos manifestantes israelenses estarem protestando a ponto de incendiarem aí sedes, né, de ministérios, incendiar as ruas de Tel Aviv e Jerusalém. Bom, o que esses manifestantes israelenses eles estão exigindo? A gente pôde ver nesse último final de semana o que disse, né, os monopólios de imprensa, principalmente aqui no Brasil, eles não têm vergonha nenhuma de tergiversar com as informações, isso fica bastante claro. Esses manifestantes israelenses estão protestando contra o governo de Benjamin Netanyahu e contra a política que Benjamin Netanyahu e todo o Estado de Israel, os comandantes militares também, enfim, têm levado a termo em relação à guerra, ao conflito em Gaza. Por quê? Porque, afinal de contas, os 100 cativos que ainda estão na faixa de Gaza, eles sofrem com os bombardeios, com as incursões militares. Muitos já foram mortos por Israel, como a gente já pôde atestar, como a gente já noticiou aqui. Isso só causa mais tensão, mais conflito interno para a sociedade israelense, afinal de contas, esses cidadãos estão vendo que o Benjamin Netanyahu e a sua cúpula não estão interessados em trazer esses cativos para casa, pelo menos com vida. E, na verdade, a gente pode até dizer, nem vivo nem morto, porque o que eles estão fazendo é bombardear sistematicamente toda a região da faixa de Gaza, e eles sabem, sim, dos riscos que há ao bombardearem, ao fazerem essas incursões terrestres, o risco que há deles matarem os seus próprios cidadãos. E eles, de fato, estão jogando com isso. E um ponto de agravamento da crise interna de Israel
são essas manifestações. Afinal de contas, vale a gente trazer aqui. Essas manifestações elas só tendem a aumentar uma vez que Israel não quer cessar os seus crimes de guerra. Se Israel não chega a um acordo de cessar-fogo com a resistência nacional palestina, se persiste nos seus ataques na Cisjordânia, a gente já viu, inclusive, já trouxe aqui um político sionista falando sobre a situação na Cisjordânia, se Israel continuar com os ataques na Cisjordânia, implementando aí as suas políticas terroristas na Cisjordânia, isso vai fazer com que a Cisjordânia se torne cada vez mais um barril de pólvora e mais uma dor de cabeça para o Estado sionista de Israel, como já tem sido, né? Só que se a gente for pensar em termos militares, a Cisjordânia, em relação à faixa de Gaza, tem ali um declínio, né, em relação à sua capacidade militar. Se Israel continua cometendo essas atrocidades na Cisjordânia, como a gente já tem assistido, inclusive fomentando que os colonos sionistas continuem fazendo essas atrocidades, isso faz com que esse nível, essa disparidade que há entre o nível militar da faixa de Gaza e da Cisjordânia possa também ser catalisada a um ponto em que a Cisjordânia fique equiparada em breve, assim, no período de tempo até um pouco mais longuinho, mas fique mais próxima ali militarmente da faixa de Gaza. O que isso quer dizer? Significa que Israel não vai ter como sustentar a guerra escalonando para outro salto de qualidade, como a gente já tem assistido. Além disso, pessoal, o que chama atenção é que a polícia israelense prendeu 84 manifestantes durante protestos que ocorreram em Tel Aviv e Jerusalém, onde esses cidadãos exigem um acordo de cessar-fogo imediato para a devolução dos prisioneiros sionistas. Inclusive, destacar aqui uma questão que é os israelenses em si, os cidadãos israelenses que têm exigido esse acordo de cessar-fogo, eles já deixaram muito claro em que, se for necessário libertar todos os palestinos, todos os 10 mil palestinos que hoje se encontram nos cárceres sionistas, que faça isso para poder reaver os seus cento e poucos cativos, cento e poucos parentes que estão lá, feitos reféns cativos, na faixa de Gaza. E isso é importante, porque é justamente esse o objetivo mesmo da resistência nacional palestina, libertar o seu povo que está nas masmorras sionistas. Então é importante a gente ver como a resistência nacional palestina também maneja politicamente isso muito bem. Em Tel Aviv, pessoal, os manifestantes atearam fogo em frente ao Ministério da Defesa, levando a confrontos violentos contra a polícia sionista. Vale destacar também que no início desse ano, a casa de Benjamin Netanyahu foi alvo também de intensos protestos, foi incendiada também, e isso é muito importante da gente destacar. Netanyahu está cavando não somente o fim, a cova da sua carreira política, mas também o fim do próprio Estado sionista de Israel.